Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês como foi a minha experiência de dar uma aula na educação infantil com crianças de 2 anos numa escola particular daqui do Rio de Janeiro. Eu vou compartilhar pra vocês como foi o processo pra eu pensar o que eu queria fazer com essas crianças, qual a atividade que eu queria propor pra elas e como que aconteceu na prática. Então primeiro vai ser antes de eu fazer, depois vai ser o planejamento e depois na prática se deu certo, se não deu, enfim. Vai ser um espaço pra gente poder dividir bastante essa aprendizagem, tá bom? Em primeiro lugar, pra gente falar de como eu pensei nessa aula, minha professora de estágio fala muito uma coisa que eu concordo bastante. A palavra aula já tá muito carregada de uma coisa estruturada, como se uma aula fosse você transmitir um conteúdo, você querer fazer alguma coisa para desenvolver uma certa habilidade e tal. E pelo menos na nossa perspectiva, de onde eu estudo e dos meus professores que eu convivo, a nossa proposta não é de desenvolver uma habilidade em uma criança pequena, ou fazer uma brincadeira para que ela atinja um determinado objetivo, entendeu? É o brincar pelo brincar, o ler pelo ler, enfim. Então, na verdade, a gente chama de proporcionar uma atividade, não dar uma aula para uma criança de 2 anos, tá bom? Então, enfim, só pra deixar isso bem claro pra vocês. E essa turma que eu fiz a atividade tem crianças que acabaram de fazer 2 anos e crianças de 2 anos e meio até quase 3, tá bom? Então só pra vocês saberem aí também a faixa etária. E a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês vão pensar em proporcionar uma atividade para uma turma é conhecer essa turma. Qual é o interesse que elas têm? É claro que dependendo da idade, tem algumas coisas que você já sabe que elas se interessam. Então, tipo, 2 anos, cara, que tá explorando o mundo, sabe? Já sabe andar, tá falando algumas, começando a falar, enfim, já tem a linguagem um pouco mais desenvolvida, mas adora coisas de pegar e sentir, exploração, adora coisas de criatividade, imaginação. Algumas delas não gostam muito ainda de brincar em grupo, assim, fazer atividades muito que são em grupo, estruturadas, com regras e tal. Isso é uma coisa que geralmente são pra crianças um pouco mais velhas, de 4 e 5 anos. Então, enfim, é claro que é importante conhecer essas características de quem é o público que você está trabalhando, quem são essas crianças, mas o principal é você realmente ter contato com elas e conhecer quem são cada uma delas. Então, qual o interesse daquela turma em geral, e não uma coisa só da idade. Eu conversei lá com a escola, né, com a coordenação, isso vai depender muito do estágio de vocês, qual vai ser a abertura que vocês vão ter com o estágio, enfim. Pra quem tá muito perdido no que eu tô falando, em pedagogia, a cada final de estágio, pelo menos na minha faculdade é assim, você faz uma aula que é tipo não é uma avaliação, sua professora de estágio da sua faculdade vai lá pra ver como é que você consegue desenvolver uma atividade com aquela turma. Então, enfim, todos os estágios, tirando de gestão, tem essa proposta, os estágios que você tá em sala de aula na minha faculdade tem essa proposta. E é um momento muito de nervosismo, né? Claro, enfim, muitas vezes tá sendo meio que, não avaliado, mas assim, né? É um momento que você tá ali, não sozinho com a turma. Porque muitas vezes as professoras de estágio, os professores da turma mesmo, super te ajudam. Mas como eu disse, vai depender muito da abertura que você tem com a escola, tá? Então, enfim, isso é uma coisa totalmente subjetiva. Agora voltando pro planejamento. Eu tinha conversado com a coordenação dessa escola e eles tinham pedido pra eu fazer alguma coisa relacionada, tentar fazer alguma coisa relacionada ao projeto de festa junina. E aí eu pensando, enfim, em várias coisas, decidi que eu queria fazer um bolo com essa turma. Porque, enfim, eles nunca tinham feito receita na escola, né, nunca tinham tido essa oportunidade. E eu sei que eles amam comer milho, por exemplo, no lanche, eles sempre levam milho pra comer no lanche e tal. E aí eu pensei, cara, super festa junina, eu fazer um bolo de fubá com eles, explicar que o fubá vem do milho, né, enfim, contar toda essa história de transformação da natureza e tal. E aí a atividade tinha que durar entre 40 e 50 minutos e fazer só o bolo é uma experiência riquíssima, mas eu tinha que acrescentar mais alguma coisa pra poder abranger esses 50 minutos. Então, antes de contar o bolo, eu fui pesquisando e junto com o pessoal lá da escola eu descobri que existe uma história da galinha ruiva, que na verdade é uma história muito conhecida, que eu que não conhecia, uma história popular, enfim, bem antiga e tal. E tem um livro, mas para crianças de 2 anos o livro é um pouco grande. Óbvio que qualquer história pode ser contada, assim, não qualquer história, né, mas não é essa coisa, não, esse livro só pode para menor de 5 anos, não é isso. Mas era uma história com muito texto, enfim. Então, e não é legal você pegar o livro e só ficar mostrando as imagens necessariamente e tal. Então o que eu fiz foi uma contação de história a partir da história original da Galinha Ruiva. Se procurarem aqui no YouTube, vocês vão achar 70 milhões de vídeos legais e outros nem tanto de contação de história. E eu nunca tinha feito isso, mas eu decidi contar histórias usando objetos. Então eu separei vários bichinhos de pelúcia. É legal vocês conhecerem a história, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu separei vários bichinhos de pelúcia, de objetos, tipo regador,
potinho, coisinhas fingindo que é milho e tal, que são milhos, assim, casinhos de milho. Enfim, eu separei várias coisas e fui contando a história. Aí eu trouxe uma mala bem grande e fui tirando os objetos enquanto eu contava a história. E aí, enfim, esse é o planejamento, né? Era o planejamento da minha aula, da minha atividade. E aí, ao final, nessa história, a galinha, ela faz um bolo de milho. Ela pede ajuda pros amigos da fazenda e os amigos não ajudam ela a fazer o bolo de milho. E no final ela acaba tendo que fazer sozinha esse bolo. E aí tem duas versões. Tem uma versão que ela não divide o bolo com os amigos porque eles não ajudaram. E tem outra que ela divide mesmo sem eles terem ajudado. Eu, pessoalmente, prefiro a segunda versão porque, enfim, ela foi solidária apesar de tudo, né? Então eu contei com a segunda versão. E aí, então... e aí foi isso. Essa seria a primeira parte da minha atividade. E logo depois eu emendaria isso com perguntaria pra eles: e aí, quem quer fazer um bolo também? Parecido com o da galinha. Quem vai me ajudar a fazer um bolo e tal? E aí emendaria com a parte da atividade de fazer a receita do bolo de fubá, explicando que vem do milho e tal, enfim, tudo direitinho. E aí na prática, gente, obviamente que algumas coisas não saem 100% como planejado, porque, cara, nunca vai sair. A gente tá trabalhando com seres humanos, sabe? Com pessoas que têm emoções. A gente também tem emoções, no caso eu tava super nervosa. Não na hora em si, mas antes eu tava nervosa e na hora, sabe, não tem uma pessoa ali meio te avaliando. A minha professora, ela não dá nota pela aula, tá? Então isso é maravilhoso. Mas de qualquer forma, tem uma professora ali, sabe, com uma expectativa. Enfim, ela não controla manejo de turma, então, sei lá, óbvio que ela vê que é interessante que as crianças estejam interessadas na proposta. Mas, assim, não tem que estar todo mundo sentado, todo mundo quieto, porque isso é totalmente contra o que a gente acredita de uma educação infantil de qualidade, enfim, que proporcione o bem-estar das crianças. Então eu não fiquei preocupada com isso. Se a criança não quisesse participar e fosse pro outro lado da sala, não tinha que ficar chamando a criança, não tem problema nenhum em relação a isso. E aí, cara, felizmente, assim, 99% das crianças adoraram a proposta. Cara, eu sentei numa roda com elas, né, pra fazer a história. Enquanto eu tirava os objetos, elas ficavam assim: o que tem aí? O que tem? Não sei o que. E aí eu tirava a galinha, ela falava: gente, o que é isso? Eles diziam: galinha, cocô, não sei o que. Enfim, foi muito legal, eles super participaram. E aí uma coisa que é legal, que é pra vocês terem em mente quando vocês forem fazer atividade, que é uma coisa que eu dei mole na hora, eu levei pra eles espigas de milho. Sabe quando tá cheio, quando tá com o negócio verde em cima ainda, espiga, né? Tem aqueles cabelinhos e tal. Eu levei pra eles verem. E aí acabou que eu dei a espiga antes da história terminar. Eu dei a espiga na hora que a galinha vai colher o milho lá da colheita e tal, e eu dei pra eles. E aí, cara, você dá uma coisa de experimentação pra crianças de 2 anos, era óbvio que eles não iam voltar pra prestar atenção na minha história no final da história, sabe? Eles super amaram a espiga, começaram a se juntar em vários grupinhos pequenos e descascar, né? Que eles podiam pegar, podiam... Falei: o que será que tem aqui dentro desse negócio verde? Vamos descobrir? Então eles começaram a descascar e descobrir que tinha milho lá dentro. Então, enfim, foi uma proposta que foi maravilhosa, mas eu deveria ter dado pra eles quando eu acabasse a história, né? Ficou uma história meio mal finalizada, vamos dizer assim. Depois eu só acabei a história rapidinho, mas obviamente eles já estavam muito mais entretidos com a espiga que eu tinha dado, o que foi maravilhoso também, mas faz parte. São coisas que a gente vai pensando depois. E aí depois que eles já tinham explorado bastante a espiga, eu convidei eles pra irem pra uma mesa. Eu coloquei uma mesa assim, como se fossem, sei lá, umas 3 mesas daquelas tradicionais, quadradas, assim, enfim, de sala de aula, grandes, né? Então ficou tipo uma mesa assim, retangular, comprida. Aí eu fiquei no lado da mesa, eles ficaram todos em volta. E aí a gente foi fazer um milho. Foi fazer o bolo. E aí eu já tinha deixado as coisinhas separadas, não as medidas totalmente, mas tinha deixado em saquinho a farinha, o fubá, nanana. Então eles me ajudaram em tudo a medir. E aí eu imprimi uma receita também, que eu posso deixar aqui pra vocês verem, da quantidade de cada um. Então isso é legal porque, cara, é isso. Eu não estou fazendo uma receita para eles entenderem a noção de quantidade. Mas eu fazendo uma receita, que é uma experiência sensorial, é uma experiência muito significativa pra eles, eles indiretamente estão aprendendo medidas e quantidades com 2 anos. Então não é pra pensar no propósito assim, da atividade, né? Mas é isso, você tem vários eixos transversais que estão sendo aprendidos por ali, a partir de fazer uma receita com eles. Então eles me ajudaram em tudo, eles me ajudaram a mexer o bolo, eles amaram. E eu ficava passando, é óbvio que queria todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Mas aí você vai brincando, eu falo: peraí, vou passar aqui pra esse lado, depois eu vou pra esse e tal, enfim. Foi bem tranquilo, isso não teve problema nenhum. Depois eu bati na batedeira e falava: a gente vai fazer um barulho agora, hein? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aí fazia um barulhão, eles adoraram o barulho que a batedeira fez e tal. E depois foi pro forno. E aí foi essa minha atividade, assim, e foi muito legal, porque eles ficaram o resto do dia inteiro querendo comer o bolo.
E o bolo deu certo, né? Eu tava com muito medo do bolo não dar certo, por mais que a professora tivesse ido embora, não fizesse mais parte da atividade. Cara, as crianças queriam muito comer o bolo. E super deu certo, enfim, consegui fazer um bolo de fubá direitinho lá. E elas amaram depois, pena, mas super entendível que eu não posso compartilhar as imagens com vocês. Mas, assim, deu super certo fazer bolo com eles. Então, enfim, eu acho que muitas vezes quando você vai pensar nessas atividades de estágio, é óbvio que você vai ficar preocupada, tipo, por exemplo, durante a minha receita, eu fiquei preocupada em coisa que eu nunca ficaria se eu estivesse, sei lá, sozinha numa sala de aula com a minha turma. Tipo, de não derrubarem o fubá que tava ali, porque assim, eu não tinha mais fubá ali. Se eles derrubassem metade daquela receita que tava no pote, eu não ia ter outro material, e eu tava sendo avaliada, eu precisava, enfim, entendeu? Então tem algumas coisas do tempo, do nervosismo, de imprevisibilidades, imprevistos que podem acontecer ao longo da sua atividade, que são normais, assim, e o legal é justamente você refletir sobre isso e você ver o que você pode melhorar pra uma próxima vez. Então, é só na prática, tem umas coisas que só na prática que você vai perceber. Por mais que você planeje tudo certinho, sabe? Por mais que você pense... No caso, a gente não criou, tipo, objetivos... A gente criou objetivos, mas a gente pensou muito na justificativa do porquê a gente tá fazendo aquela atividade, sabe? A partir dos referenciais teóricos que a gente já tinha estudado. Então, não numa perspectiva de desenvolver habilidades ou estimular certas habilidades nas crianças, mas no sentido de serem atividades significativas, tanto para aquela faixa etária quanto para aquela turma, para cada um individualmente, né? Então, enfim, quando vocês forem pensar na aula de estágio de vocês, pensem muito nisso, pensem o que eles realmente vão gostar, o que eles vão se divertir, sabe? Que vai ser significativo para eles, a vivência, assim. Enfim, óbvio que vai depender muito da professora também do estágio e da escola que você tá frequentando. Tem escolas que eu acho que vão ser muito mais impositivas em direcionar um certo tipo de aula. Por exemplo, se ela estiver no fundamental e for uma aula expositiva, talvez você tenha que fazer uma aula expositiva, por mais que você não concorde tanto, enfim. Então isso vai depender bastante, mas eu quis compartilhar com vocês como foi a minha experiência. E eu teria muito mais pra falar, mas acho que esse vídeo vai ficar um pouco grandinho. Então eu posso compartilhar com vocês em outros momentos também, mais lá no Stories. E agora tem o IGTV também, enfim. Inclusive, me digam aqui nos comentários, me digam várias coisas, mas uma delas é o que vocês acham que eu posso criar de conteúdo de pedagogia no IGTV. Conteúdos mais rápidos, mais fáceis de gravar, talvez, mais informais, não sei. Me digam, me deem ideias pro IGTV, que pra quem não sabe é uma nova plataforma de vídeo que é associada ao Instagram, tá bom? Mas que todo mundo pode ter acesso e tal. Enfim, compartilha comigo se vocês já fazem pedagogia, se vocês já fazem estágio de educação infantil, se já tiveram a oportunidade de dar uma aula, proporcionar uma atividade para as crianças, como é que foi, se ficou nervoso, se não ficou. Enfim, quero que vocês compartilhem tudinho comigo, tá bom? Muito obrigada por assistirem, beijão pra vocês e até a próxima.